a Bíblia diz que aquele jovem agora vai viver algo novo. Ele vai viver uma experiência nova na vida dele. Deixa eu abrir aqui um parênteses para você. Na casa do pai dele, ele tinha tudo. Ele tinha comida, ele tinha sapato, ele tinha empregados, ele tinha um pai que amava, um irmão mais velho que amava, ele tinha tudo. Mas ele preferiu, saiu da casa de seu pai, sair da presença de seu irmão, deixar o conforto do seu lar, para viver aquilo que muitos jovens vivem hoje, o tal do espírito da libertinagem. O que significa libertinagem? Uma pessoa livre, que pai não manda nele, mãe não manda nele, ninguém manda nele. O espírito da libertinagem se apossa do seu corpo, e aquele jovem diz: quem manda em mim sou eu, porque a voz do meu pai, aleluia, não tem mais valor para mim. Aquele jovem que tem um espírito de libertinagem quer viver uma vida de loucura, uma vida de prostituição, uma vida de cachaçada, de cigarro, de tudo aquilo que não pertence e não agrada a Deus. É isso mesmo. Aquele jovem agora vai embora para viver a sua vida. Não escutou pai, não escutou irmão, não escutou ninguém. Ele vai para outra terra, aleluia, vai habitar com outro povo, vai conhecer outras culturas, vai conhecer outro povo, mas preferiu deixar a sua casa, preferiu deixar o seu pai, preferiu deixar o seu irmão para viver a sua vida livre. Você vai dizer: escute, aquele jovem começa a gastar todo o seu, ele começa a gastar toda a sua herança. O que para bebida? Com tudo aquilo que não agrada a Deus. Ele começa a despedaçar. E todo o dinheiro que se tira e não se repõe, um dia o que é que acontece? Prega comigo, um dia o que acontece? Ele foi acabando aquele dinheiro, ele foi acabando, ele foi despedaçando, ele foi acabando com tudo. E tem um famoso ditado que é certo, aleluia. Tem amigos que são de verdade, que quando você chora, ele chora contigo. Quando você perde alguém da sua família, parece que ele perdeu também alguém da sua família. Porque a Bíblia vai dizer que há amigos mais chegados que irmãos, mas tem amigos que não são amigos, são sombra, eles são oportunistas, só se aproxima de você quando você tem para oferecer. Só é amigo de copo, amigo de farra, amigo de prostituição, amigo que pega uma aqui, a deixou aqui, vai pegar outra ali, coisa que não agrada a Deus. Porque o homem só deve ter uma mulher só. O homem não pode ter sua esposa e trair a sua esposa ficando com outra, porque está pecando diante de Deus. O homem, você não é Salomão para ter uma, para ter duas, para ter três. Você não é Salomão para querer estar com espírito de prostituição e ter várias pessoas. Não, aleluia. Aquele jovem, esse jovem de hoje em dia, eles querem isso, a prostituição, querem viver uma vida dissoluta, uma vida de pecado, uma vida de libertinagem. Tem bebida, eu tô dentro, tem farra, eu tô dentro, tem prostituição, eu tô dentro, tem drogas, eu tô dentro. Mas eu conheço um Deus que chegou aqui nesse culto hoje e Ele está dizendo: eu tenho uma nova história, Pai, eu tenho uma nova história, Mãe, para a sua casa, para a vida dos seus filhos. Eu sei, Pai, que não é fácil governar uma casa. Eu sei, Pai, que não é fácil governar um casamento. Eu sei, Pai, que não é fácil governar a vida dos filhos. Por quê? Porque papai e mamãe, quando vocês se casam, que Deus abre a madre da mulher e lhe concede filhos, o que é que ela faz? Ela amamenta, ela cuida, o pai cuida, educa, ensina. Mas chega uma certa hora que os filhos não querem ouvir mais os seus pais. E o que é que acontece? Eles querem seguir as suas próprias vidas. Os pais só têm um período de tempo para cuidar dos seus filhos, porque quando eles crescem,
uns dá para coisa boa, mas outros chegam a perder a sua própria vida por escolher caminhos errados. Quem tem glória, dá glória a Deus. Vai dando glória. Isso é uma palavra para você refletir hoje. Aquele jovem começa a despedaçar, começa a gastar tudo. E ali estavam os falsos amigos. Tem dinheiro, eu estou dentro. Tem como pagar, eu vou consumir o que ele tem para dar. Tem o que oferecer, então eu estou pertinho dele. Mas chegou um dia que de tanto ele gastar e não repor, o dinheiro acabou, a herança acabou. Ele ficou o quê? Repita comigo: sozinho. Ele ficou sozinho. Como assim, pastor? Eu não estou entendendo. Diretrizes se deitaram com ele. Só se deitaram porque ele tinha para oferecer alguma coisa. Porque a partir do momento que não tinha para oferecer nada, viraram as costas. Cadê os amigos? Nas farras, copo, de tudo. Aonde estão? E não pode ajudar aquele jovem. Também sinto muito lhe dizer, viraram as costas para ele. E sabe o que é que Deus está fazendo nesse domingo? Toda amizade podre de perto de você eu vou arrancar. Irmão, se você não dá um glória a Deus agora, eu paro de pregar agora. Eu quero que você pegue na mão do teu irmão que está do teu lado e diga: amizade que é de Deus permanece, mas amizade oportunista, Deus arranca. Deus vai fazer a limpeza. Deus vai tirar do teu caminho pessoas que não acrescentam em nada. Levanta a mão para dar glória. Ai meu Deus, eu estou sentindo a graça. É muito adolescente. Quem nunca farrou. Para quem nasceu no Evangelho, glória a Deus, que você não sabe o que é mundo, mas quem veio do mundo e se converteu ao Evangelho sabe o que é mundo. E aquele jovem estava perdido da presença do Pai. Ele estava perdido de quê? Da presença de Deus. Ele estava perdido. Agora ele olha para um lado, olha para o outro e diz: e agora? O que vai ser de mim? Estou longe do meu pai, estou longe da minha mãe, estou longe da minha família, eu estou longe de tudo. Eu já imagino isso, o desespero tomando conta da mente dele. Por quê? Porque ele tinha família, ele tinha pai, ele tinha irmão, eram os três, a Bíblia diz que eram os três. Mas imagina a perturbação, a sua perturbação, quando está longe e diz assim: agora meu Deus, estou fora de casa, estou fora da presença dos meus pais, estou fora da presença dos meus irmãos, estou fora da presença da minha família. Você começa a se desesperar. Por quê? Porque alguém de outra terra não vai pegar na tua mão para te ajudar. Mas se você estivesse na sua terra e estivesse passando por um momento difícil, tenha certeza que a sua família, com pouco ou muito, ia pegar na sua mão para te ajudar, sim ou não? Aquele jovem agora põe a mão na cabeça e dizia: agora o que vai ser de mim? Eu vou te dizer agora. Com um dos seus amigos olhou para ele e disse assim: olha, eu tenho uma solução para você. Aleluia. Ele disse: tu vai agora dormir com os porcos, acordar com os porcos e comer as bolotas que os porcos comem. Cadê o amigo que não chamou ele para dentro da sua própria casa? Aonde estão os amigos quando você perde tudo? Aleluia. Aquele amigo poderia ter chamado ele para dentro da sua própria casa, mas não. Sabe o que foi que ele ofereceu? Bolota de porcos. Sabe qual foi a dormida que ele ofereceu? Dormir com os porcos, no curral dos porcos. E você sabe, quem sabe o que é um curral de porcos? Você se sente, aleluia, agradável a um local desse? Você sente um cheiro agradável a um local desse? Ei, me responde aqui. Não, por quê? Porque é um ambiente sujo, é um ambiente fedorento, é um ambiente
gente que dá vontade de vomitar. Por quê? Porque a comida que os porcos comem são bolotas, são comidas misturadas, são restos de comidas que não presta, que é colocado no curral para eles comer. Era lá que aquele jovem foi parar. Agora ele vai comer o que os porcos comem. Agora ele vai dormir onde os porcos dormem. Agora ele vai levantar onde os porcos dormem. Por quê? Porque eu entendo que aquele que desobedece a Deus, desobedece a liderança dos seus pais. Tem um alto preço a se pagar diante de Deus. Tu entra na presença de Deus e se posiciona para a glória dele. O mundo vai te ensinar. Tu vai quebrar a tua cara. Tô correndo. Se tu não quer que o teu pai e tua mãe te ensinem, o mundo vai te ensinar. Da pior. O mundo ensina da pior. Quem está pegando Deus, pegando a palavra. Só porque tinha tudo, perdeu tudo mais para uma pessoa que não isso de perder. Sobe na desce de novo. A vida é roda gigante. Porque as portas eu conseguindo a minha vida não está indo para frente. Porque o mundo espiritual ele é muito. O mundo espiritual ele é. Sabe o que é que papai está dizendo essa noite? Eu vou destravar o que travou. Eu vou desbloquear o que bloqueou. O Senhor está dizendo, eu sei que você não está entendendo, mas muitas das vezes as escolhas erradas nos faz chegar em lugares difíceis e improváveis. Às vezes, aleluia, posicionamentos errados nos fazem pagar um grande e um alto preço diante da presença de Deus. Por isso que o Pai Deus está olhando para você e está te dizendo, eu tenho um novo caminho para você, eu tenho um novo lugar para você, eu tenho uma nova porta para você. O que eu tenho para a sua vida não é o mundo que vai te dar, não é o homem quem vai te dar. O que eu tenho para a sua vida só eu posso te dar. Quem tem glória dá glória a Deus. Quem tem glória dá glória a Deus. Tem 11 minutos. E a parábola vai dizer que chega um dia que a consciência daquele jovem pesa. Erra. Sabe que errou. Sabe que pecou. Sabe que errou com a você jamais errado. Aquela pessoa só pegou na sua mão. Só te acompanhou. Foi no caso da peso da. E agora ele começa a dizer, eu tenho uma vida. Nem os servos que trabalham dentro da casa do meu pai dorme com e acorda com porco ou come as bolotas que os pegando caramando que me dio as entrevistas. E isso foi pesando a sua consciência, foi pesando o seu coração. Porque quando a mente vai pesando, a gente vai entendendo que errou. A gente vai entendendo que a escolha que fez foi errada, que o posicionamento que fez foi errado. A gente vai entendendo que o caminho que a gente trilhou não era o caminho que Deus tinha pra gente. É
mais fácil você ouvir e obedecer, ou do que sacrificar, ou do que pagar um alto preço diante de Deus? Diga para mim, por favor. A Bíblia vai dizer o quê? Obedecer do quê? Do que sacrificar. É tão simples obedecer, mas tem pessoas que preferem obedecer, prefere sacrificar, prefere levar na cara. Eu vou perguntar para alguém: quantas vezes você vai permitir levar na cara e você não toma jeito na sua vida? Alguém te chama para a igreja, só vem quando tu quer, porque Deus está bem distante de mim. Só quer vir quando lhe convém. Hoje Deus não é isso. Deus é busca todos os dias. Buscai primeiramente o reino dos céus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Nessa palavra aqui é uma parábola. Poderia levar ela em outra visão, fazer vários tópicos aqui, porque eu tenho ela pronta. Mas eu quero trazer uma palavra de reflexão. Quando o peso da consciência subiu na mente daquele jovem, ele disse: eu irei a Deus e não sou digno de ser chamado teu filho. Quando você erra e você reconhece, a misericórdia de Deus desce sobre a sua vida. Mas olha para o teu irmão e diga assim: mas tem que reconhecer de todo o coração. Porque tem gente que sabe que errou, mas ainda não reconhece o seu erro. Vive uma vida de mentira. Mas aquele jovem se arrependeu, ele levanta-se, ele toma uma atitude. Eu imagino o conflito da mente dele. Ele poderia dizer: eu não vou atrás de meu pai por mais que eu quero. Eu errei contra ele, eu abandonei a minha casa, eu abandonei a minha família, então eu não vou mais não. Ele diz: eu vou, se eu for bem recebido, serei. Ele foi mesmo sem saber se ia ser recebido ou não. Porque imagina o coração de um pai lá, sem saber onde o filho estava, sem saber com quem o filho estava andando, sem saber com o que o filho estava fazendo, se estava vivo, se estava morto. Porque é isso, pai, que você passa quando cria um filho. Os pais que teve os seus filhos e deram para coisas boas, glória a Deus. Mas tem pais que já pagou um alto preço com os seus filhos. Está ouvindo? E você, filho, que já deu muito trabalho à sua mãe, muito trabalho ao seu pai com sua desobediência, você vai ser pai e você vai ser mãe um dia. E quando você for pai e for mãe, você vai saber o que a sua mãe passou e o seu pai passou. Porque a lei do retorno, ela vem certinho e ela bate na porta. Tem muito trabalho na minha vida. Já fui rebelde. Conheço. Mas quando a gente decide, pastor, conhecer nosso erro e nos posicionar, irá. E Deus, ele muda a história. E sabe o que é que Deus está dizendo aqui no Domingo da Família? Eu tenho uma nova história para você. Não olhe para o seu irmão, pegue na mão dele e diga: Deus está virando uma chave na sua vida e está escrevendo uma nova história para você aqui hoje. Dê glória a Deus. Deus está escrevendo uma nova história aqui para você hoje. Ele está pegando na sua mão e está escrevendo uma nova história.
pai o avista, mas o seu pai não vira as costas. Sabe o que o seu pai faz? Abre os braços. E sabe o que é que eu entendo com isso? Que um pai de verdade e uma mãe de verdade, mesmo que o filho esteja errado, desmantelado, desconcertado, por mais que ele lutou, ele fez de tudo pela vida do filho, mas quando vê que o filho reconheceu o seu erro e está precisando de uma nova chance, um pai de verdade não vira as costas, um pai de verdade abraça o filho. Glória a Deus. Você, pai que está aqui nessa noite, que governa a sua casa, que governa seu casamento, que governa a vida dos seus filhos, governa as finanças, aplauda o Senhor pela vida desses homens de Deus. Porque a missão de um pai não é fácil. A missão daquele homem, do pai, do filho prático, foi só trabalhar, foi só lutar, foi só plantar, foi só correr atrás para dar o de melhor para os seus dois filhos. Você sai logo cedo de casa. Para quê? Para ir trabalhar. Para quê? Para levar o sustento para sua casa. E tem quem aponta e tem quem que. Mas deixa eu te dizer, quem tem a sua boca fala o que quer, o que gosta. Pai maravilhoso. Deus o guardou, fez 4 anos, dia 3 de agosto. Meu pai foi um homem de Deus. Homem, filha. Como família. Nunca soube o que é. Eu não posso dizer. Eu já passei. Nunca passei por isso. Porque o meu pai, mesmo sem sono, trabalhando assim, porque eu deixava-se a casa. Meu pai dormia um dia no trabalho e no outro dia em casa. E foi assim vários anos da vida do meu pai. Quando eu dizia, pai, eu quero uma roupinha, ele dizia, eu compro, eu sou dessa. Pai, aleluia, esperava para comprar uma roupinha para o filho, quando era época de festa. Aí quando era carnaval, ele dizia, bora pro centro, Ivonise. Carregava os filhos, comprava sapato, comprava roupa. Quando era São João era a mesma coisa, quando era Natal era a mesma coisa. Eu vim do mundo, eu não vim da igreja, eu não nasci no berço evangélico, então eu já pulei carnaval, eu era do mundo, dê glória a Deus, porque as pessoas às vezes não entendem, então a gente tem que esclarecer. E meu pai fazia isso, ele levava para comprar as roupinhas, para comprar as coisinhas, mas era de festa em festa, mas a comida faltava na mesa, não, as contas era paga, a conta de água, de energia, feira, tudo, não faltava nada. Ele era trabalhador, era pai, era assim o meu pai. Eu vim de um lar humilde, eu vim de uma casa simples, eu vim de uma família muito simples, mas aprove a Deus que nenhum filho do meu pai deu para ser vagabundo, nenhum filho do meu pai deu para ser maloqueiro, nenhum filho do meu pai foi preso, nenhum filho do meu pai fumou drogas. Quem tem glória dá glória a Deus, porque com a simplicidade dele, ele ensinava o seu filho, ele ensinava a sua filha. Eu me lembro quando eu era pequenininho, diga glória a Deus, quando eu era uma nenenzinha de 10 anos de idade, eu acordava cedo para ir para a escola, 6 horas da manhã, estavam as amigas das minhas irmãs, da minha irmã Silvânia lá batendo na porta. A minha irmã abria, eu já ficava brava, porque elas começavam, Silvânia, cheguei. Eu digo, as tuas amigas não tem o que fazer não, uma hora dessa, 6 horas da manhã, batendo aqui na porta de casa. Eu já me levantava arretada, eu já era brava, criança arretada, e eu comecei a olhar com a cara feia para aquelas meninas, e eu disse, vocês, sai da casa de vocês, para vir para a porta da minha casa, logo cedo bater aqui, vocês não tem o que fazer não. Aí a minha irmã, aquela de cabelo de fogo, aquela com cabelo vermelho, chegou pro meu pai e disse, pai, minhas amigas foram embora, porque a Simone fechou com a cara delas. A Simone disse um bocado de coisa. Ele disse, você fez o quê? Você vai levar uma pizza agora. Eu sou dessa época. Meu pai pegou o cinturão, aí disse assim, tame minha filha, tame, mas eu apanhei, Diego, eu fiquei toda latanhada, irmão.
Porque pai que presta é o pai que corrige. Porque a Bíblia diz: ensina o teu filho no caminho que ele deve, para que quando ele cresça não se desvie. A Bíblia ainda ensina você a pegar uma vara, uma tabica. Errou, a tabica para cima. Mas os pais Nutella não querem corrigir batendo. Porque a lei da Xuxa diz que você pode ser preso. Pois venha, eu vou ser presa. Errou? Você não vai corrigir o seu filho? Estou finalizando. Você não vai corrigir o seu filho? Apanhei, cheguei na escola com espírito de angústia, de tristeza. E a professora lá, não estava entendendo nada. E a professora chegou perto de mim: o que é que está acontecendo? Eu apanhei do meu pai. Por que você apanhou do seu pai? Porque eu expulsei as amigas da minha irmã. E ela disse: vem aqui, levanta a sua blusa. E quando eu levantei, latanhada. Ela disse: bora para a diretoria. Cheguei na diretoria. A diretora disse: a blusa, eu toda lantanhada. Tá lantanhada. Seu pai lhe bateu, chama o pai. Meu pai disse: fui chamado na sua escola para ir amanhã para a sua escola. Pois eu vou. Se foi porque eu lhe bati, você vai levar outra pisa. Você é pai raiz. Tá difícil de ter pai raiz assim, viu? Irmão. Outro dia lá vai eu toda descaminhada, eu vou apanhar de novo na mente, eu vou apanhar de novo. Eu não disse nada, foi a professora que bateu a mim. E a professora, a diretora chegou para meu pai e disse assim: você bateu na sua filha? Batia minha. Mas você lá apanhou ela toda. É minha. Ela erra de novo, ela apanha de novo. Porque quem é meu filho e a minha filha sou eu, não é ninguém não. E ela errou, ela apanhou. Mas se você fizer isso, eu vou lhe denunciar de novo. Denuncie. Porque se ela fazer, apanha de novo. Agora eu lhe pergunto: eu só levei uma prisão. Tem poder. Era tanta chinela. E a câmera, plá. 10 anos eu bicando. Beijando os menininhos de glória. Aí ela dizia: ai, Vanessa, Simone tá no sítio com fulano de tal. Ela já ia, minha irmã. Quando me pegava, eu estava nos becos lá com os meninos. Eu apanhava tanto, Frank, tanto. A chinela comigo. Aí o que acontece, gente? A gente passa por pais de verdade e os pais. Existe os pais de verdade e existe os pais. Estou finalizando. Escuta. Sabe o que acontece? Aquele pai abre os braços, abraça o seu filho e diz, o filho para o seu pai: pai, me perdoe. Eu pequei contra o céu. Quando ele diz eu pequei contra o céu, ele está dizendo eu pequei contra Deus. Eu pequei contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho. E o pai abraça o seu filho e diz: o meu filho, descansa o seu coração. Eis que tu estava morto, mas agora tu estás vivo. Sabe o que é que Deus faz? Pega um vaso quebrado, um vaso rachado, ele quebra de novo, ele faz um novo vaso. E ele diz: o cair é do homem, mas o levantei de Deus. Pequei, pastora, reconheça o seu erro e levante-se. Levante-se. Deus não te quer caído por conta de um erro, prostrado. Alguém sempre vai apontar o teu erro todos os dias. Por mais que você não esteja comentando, alguém vai apontar, apontar e apontar. Deus, ele diz: o cair é do homem, mas o levantar sou eu que levanto. O pai pegou seu filho e disse: prepara a melhor festa para o meu filho. Convide a todos os seus amigos e todos. Coloca a melhor roupa, o melhor anel, o melhor sapato. E avisa que o meu filho que estava perdido, agora foi achado. Que estava morto, agora está vivo. E começa a
aquele filho ser tomado um banho, aquele menino ser colocado com vestes limpas, sapatos e anéis, e agora está aquele filho mais novo se alegrando com todos ali, e o seu filho mais velho estava no campo, e quando ele chega em casa ele escuta vozes, alegrias, músicas, e ele não entende. Ele chega para um servo: o que é que está acontecendo? E o servo diz: aquele teu irmão mais novo que foi embora voltou, e o seu pai o abraçou e está preparando uma festa para ele. Ele fica indignado porque ele diz: eu nunca deixei o meu pai, eu nunca abandonei o meu pai, eu nunca larguei o meu pai nunca preparou nenhuma festa para me comemorar com os meus amigos, e esse meu irmão vai embora, leva uma parte da herança, apronta com ele, e ele faz isso. Eu não estou aceitando. E quando o seu pai percebeu que o seu filho mais velho tinha chegado, ele foi até o seu filho falou isso para o seu pai, e o seu pai disse: se alegre, meu filho, porque aquilo que é teu, e o teu irmão estava morto e agora está vivo. O filho pródigo pode até ir embora, mas pelo caminho que foi, volta para a casa do pai. Pegou a palavra? Você pode aplaudir ao Senhor Jesus? Você pode aplaudir ao Senhor dando glória por essa palavra? Eu quero parabenizar todos os papais dessa igreja. Eu quero também abençoar todas as mamães que são pai e mãe, que cuida dos seus filhos com garra e amor. Eu quero dizer que vocês são uma coluna de vocês, que vocês não podem quebrar e nem rachar, por mais que o coração esteja quebrado e cansado. Deus hoje está te fortalecendo para você conduzir a sua casa, conduzir o seu casamento, conduzir os seus filhos, conduzir as suas finanças com sabedoria. Você vai crescer, você vai frutificar, e o nome do Senhor será glorificado. Você pode aplaudir ao Senhor nessa noite?